Do Orçamento. De facto, o Governo está, neste momento, a negociar o Orçamento de Estado com a Comissão Europeia. Bruxelas tornou hoje claro que as divergências são grandes. Não foram dados por nós sobre estas divergências, mas um dos pomos da discórdia é o déficit estrutural. O esboço de orçamento apresentado por Mário Centeno diz que, contas feitas, o déficit estrutural vai baixar 0,2%. A Comissão Europeia avisou que uma descida de 0,2% não pode ser. O déficit estrutural, segundo a Comissão Europeia, tem de diminuir pelo menos 0,6%. Ou seja, tem de haver cortes adicionais de 0,4%. A diferença entre o 0,2% e o 0,6%. Para complicar tudo isto, a unidade independente que dá apoio aos deputados, a UTAL, foi ver ao pormenor o esboço de Mário Centeno e concluiu que as contas que ele apresentou, longe de darem uma descida de 0,2% do déficit estrutural, na verdade, aumentam-no em 0,4%. Ou seja, se o Governo tiver mesmo de cortar o déficit estrutural em 0,6%, como exige a Comissão Europeia, terá não só de cortar os 0,4% entre o valor do Governo e o exigido por Bruxelas, como terá ainda de cortar uns adicionais 0,6% que estão entre as contas do Governo e as contas da UTAL. Isto é, o Governo terá de cortar o déficit estrutural em 1 ponto percentual, o equivalente a 1.800 milhões de euros, justamente o dinheiro que o Estado vai gastar com a devolução dos salários do setor público, das pensões e da sobretaxa. E a questão é saber como fazer isto sem decretar medidas de austeridade. Tudo indica que vem aí algumas novas medidas para compensar aquelas que terminam este ano e para analisar tudo isso, para perceber que medidas serão essas, temos connosco Mário Capitão Ferreira, professor universitário especialista em finanças públicas, e o economista Pedro Lains. Muito obrigado aos dois. Pedro, eu começaria por si. Afinal, a austeridade acabou ou não acabou? Estas contas que apresentou podiam ser vistas de outra maneira, porque no fundo aquilo que mostra é que várias entidades, olhando para a mesma coisa, chegam a conclusões diferentes. A ideia de que, comparando estas percentagens, se leva à conclusão que são precisos mais 1.800 mil euros de austeridade, é uma ideia que não está correta. Porque o que está aqui a acontecer é que há entidades diferentes que estão a olhar para uma folha Excel de maneira diferente. Porque isto não se trata da realidade económica. O déficit estrutural não tem a ver com a realidade económica, tem a ver com um determinado modelo que se faz da economia. E o Governo, a Comissão Europeia e esta unidade técnica, todos eles competentes, todos eles a trabalharem seriamente, chegam a conclusões diferentes. Porquê? Porque a economia é mesmo assim. E recorde-se, isto é um orçamento, não são contas sobre o passado, sobre uma realidade que passou. É um orçamento, são previsões sobre o futuro. Ora, entidades responsáveis a nível europeu, governos, Comissão Europeia, não conseguirem chegar a um acordo relativamente a isto, é uma impossibilidade metafísica. E é evidente que o Governo, ao expor-se desta maneira, perante a negociação que está em curso, é evidente que o resultado já está à vista. Estamos aqui num mar, estamos aqui num oceano de debate fundamentalmente político. A Comissão Europeia, de um lado, que tem algumas pressões políticas a que tem que responder, por exemplo, aquilo que está a passar com a crise dos refugiados e as direitas a pressionarem vários governos que estão dentro da Comissão Europeia e esses governos, portanto, olharem para os países da periferia e a pensarem que eles têm que se comportar bem para satisfazer essas direitas, e um governo que quer reverter as medidas de austeridade, e vai consegui-lo, e que quer mudar um pouco o caminho, mas sem quebrar os tratados. Disse que o resultado estará à vista. Que resultado é esse? O resultado será de se chegará a um consenso, chegar-se-á a uma solução relativamente a esta questão de déficit estrutural, que é uma questão técnica. Veja quem é que vem falar da Comissão Europeia. Uma porta-voz. Portanto, nós estamos a este nível. Nós não estamos a um nível de negociação, ao mais alto nível de negociação. Nós estamos na parte técnica. Em Portugal, neste momento, está-se a exacerbar um problema que não tem verdadeiramente esta profundidade. O problema é muito menor do que a projeção que ele está a ter neste momento em Portugal. Porque ele entrou numa situação política algo instável, em que há um governo minoritário e a quem a oposição está a fazer um jogo, que é legítimo, é assim que a política funciona, está a fazer um jogo em torno desta questão. O problema é muito menor do que a amplitude
que ele está a ter neste momento em Portugal? Bom, eu queria começar por concordar, ou seja, o problema está a ser exacerbado. O que nós vemos, recorrendo até a anos anteriores, é que é normal a Comissão fazer perguntas e é normal a Comissão fazer um juízo crítico e até mesmo duro sobre os projetos, e é disso que falamos de um projeto de Orçamento de Estado, porque estamos aqui todos a discutir muito prematuramente e o Orçamento de Estado, enquanto proposta formal, ainda não existe. O Governo ainda não a aprovou e ainda não a apresentou na Assembleia da República. E, portanto, o que a Comissão Europeia está a fazer neste momento são perguntas técnicas, essencialmente, a maior parte delas, sobre uma questão que é efetivamente metafísica, que é o déficit estrutural. Nós temos um compromisso de evolução do déficit estrutural, não temos um compromisso quanto a uma meta de déficit estrutural e não é por acaso, é porque ela é extraordinariamente difícil de fixar. E, portanto, mesmo a nível europeu, os outros Estados-membros têm tido as mesmas dificuldades que nós temos. A Comissão Europeia está aqui numa situação particularmente fragilizada. Abriu a porta a que determinadas medidas fossem contabilizadas para a redução do déficit estrutural. E hoje existem as maiores dúvidas, com os exemplos que têm vindo a público, se essas medidas efetivamente deveriam ter sido contabilizadas para reduzir o déficit estrutural. Como, por exemplo, a sobretaxa do IRS, que foi sempre apresentada como uma medida extraordinária, e os cortes da função pública, nos vencimentos da função pública, que até por sucessivas decisões do Tribunal Constitucional se sabia que não poderiam ser permanentes. Deixa-me só perceber aqui um pormenor sobre a questão das medidas extraordinárias. Como é que se define uma medida extraordinária? Tanto quanto eu me percebo, ou me percebi até agora, provavelmente está errado, é que uma medida extraordinária é uma medida que só se aplica uma única vez, como, por exemplo, ficar com o fundo de pensões da PT ou coisa do estilo, só se aplica uma vez e não volta a ser repetida. Bom, essa é uma definição que nós estávamos habituados a ter, porque em termos de déficit orçamental e não déficit estrutural, realmente havia uma distinção entre medidas one-off e medidas que não eram one-off, ou seja, medidas que só aconteciam uma vez e que aconteciam mais do que uma vez. E foi decidido que as medidas que aconteciam mais do que uma vez contavam para o déficit estrutural. Para o déficit orçamental. Em termos de déficit estrutural, nós estamos a discutir essas medidas têm um efeito estrutural ou não. E a Comissão aceitou que tinham um efeito estrutural duas medidas que é altamente discutível que tenham um efeito estrutural. E a divergência está aqui, está neste ponto. E se ele for ultrapassado, o problema ficará resolvido. Que é, se a Comissão Europeia aceitar desdizer-se ela própria, e é isto que é difícil, pode dizer, eu aceitei como definitivas medidas que efetivamente não devia ter aceito e que não tinham um efeito estrutural e, portanto, a reversão dessas medidas também não conta para o déficit estrutural. Mas Bruxelas aceitou essas medidas ou aceitou, digamos, a conta dessas medidas? São questões diferentes, sabe o que eu estou a dizer? Não, é aí que está o problema de Bruxelas, é que Bruxelas aceitou estas medidas com garantias políticas dadas por Passos Coelho em Bruxelas, de que estas medidas tinham efeitos definitivos. E diga uma coisa, e acha normal que Bruxelas desconhecesse que o Tribunal Constitucional ordenou a reposição dessas medidas? Como já foi dito hoje e muito bem, essas são decisões muitas vezes mais políticas do que técnicas. O que aconteceu foi... Há uma decisão do Tribunal Constitucional de repor os salários e as pensões. Seguramente a Comissão Europeia conhecia, até porque acompanhava na altura muito perto o que se passava em Portugal. Sabendo isso e sabendo que havia uma assimetria, vou ser simpático, uma assimetria entre aquilo que era a medida como ela era apresentada em Bruxelas e aquilo que era a medida como ela vigorava em Portugal, aceitou esta assimetria e disse, muito bem, eu vou considerar estrutural. E declarou que Portugal tinha feito o ajustamento, declarou que se podia fechar o resgate e declarou que estava tudo em paz com Portugal. Isto também teve um compromisso político do lado do governo português e do lado da Comissão Europeia. O que vamos ter que ter agora é outro compromisso político e este governo não tem menos legitimidade que o anterior para negociar com a Comissão Europeia. Está a fazê-lo um bocadinho em público, julgo eu, não tanto por vontade própria, mas porque tem sido efetivamente exacerbada uma questão normal, desde a normalidade da Carta da Comissão Europeia a pedir esclarecimentos. Eu gostava que alguém desse o exemplo de qual é que foi o ano em que a Comissão Europeia não pediu esclarecimentos. Até ao tom da Carta, comparado com a Carta em que Bruxelas aceita, atenção, aceita o orçamento para 2015, a Carta final em que ele é aceite é muitíssimo mais dura do que a Carta em que agora foram feitas as perguntas sobre o orçamento de 2016. E, portanto, se consultarmos o histórico destes processos, nada disto é inteiramente anormal. Há um caminho estreito, podemos todos concordar que o caminho é estreito, mas ele existe e não está fechado. A Comissão Europeia vai ter que aceitar que não pode ficar irredutível na posição em que estava. Eu admito que, como acontece tantas vezes numa negociação política, se chega aqui a uma divisão, digamos assim, do encargo
de fechar este espaço que está aberto entre as contas que Portugal apresentou e as contas que a Comissão Europeia faz, no sentido de aceitar que algumas das medidas que foi considerado mal, que tinham efeito estrutural, quando forem agora revertidas, não vão contar para o déficit estrutural. Nem faria sentido que contassem. Pedro Lins, então, do que eu presumo, do que entendi das suas palavras, não vão ser precisas medidas adicionais para compensar as que vão ser aplicadas no orçamento? Eu acho que eu penso que não, mas eu acho que há aqui um aspecto que as pessoas não estão bem cientes. É que um governo em Portugal pode simultaneamente ser social-democrata em Bruxelas e contemplar a esquerda em Portugal. Porquê? Porque neste momento é possível atingir com alguma facilidade, sem comprimir a economia, os critérios de Maastricht e os critérios do Tratado Orçamental e ao mesmo tempo contemplar as esquerdas, porque pode-se dividir o bolo de uma maneira diferente. Portanto, o que as esquerdas estão a pedir ao governo do PS, este orçamento, o PSD, que agora vai virar mais social-democrata, faria o mesmo relativamente a Bruxelas, faria uma coisa muito parecida. A grande diferença está na forma como o bolo vai ser redistribuído, como vai ser redistribuída a carga fiscal e como vai ser redistribuída a portanto, vêm novas medidas na carga fiscal? Não, vai ser redistribuída. Ou seja, há uma redistribuição em que os mais ricos podem vir a pagar mais e os mais pobres podem vir a pagar menos. É isso que pode acontecer. Mas isso que acontece no governo de centro-esquerda relativamente a um governo de centro-direita. Portanto, haverá medidas compensatórias, só que nessa redistribuição. Só que nessa redistribuição. É essa a minha perspectiva. Não faz sentido pensar-se que um governo que ainda por cima tem uma base eleitoral frágil, que não tem maioria no Parlamento, maioria absoluta no Parlamento, esteja a fazer um orçamento que não vai passar em Bruxelas, porque um chumbo do orçamento praticamente seria a queda do governo. E os políticos o que querem é manterem-se no governo. Portanto, do ponto de vista de estratégia política, nem faz sentido que este governo esteja preparado para um confronto com Bruxelas. Não está preparado. Está a haver uma negociação, e acho que foi extremamente bem descrito os vários passos da negociação que acabou de fazer, o tipo de correspondência que tem havido, o historial relativamente a essa correspondência. Está a haver essa negociação que é muito forte e tem no seu centro uma das contradições mais importantes daquilo que se passou, que é o seguinte: a austeridade implica a contração da economia, mas para a austeridade funcionar, essa contração tem que ser para sempre. Por isso é que o governo português de Passos Coelho vendeu as medidas lá fora como sendo permanentes, porque a partir do momento em que as medidas deixam de funcionar, a austeridade acaba automaticamente. Portanto, é um problema das políticas de austeridade. É por isso que muita gente sabe há anos, é impressionante, sabe há anos que a austeridade não funciona. Porque só funciona enquanto estiver a ser imposta e acrescentada, aliás. Mas eu tenho a mesma questão que eu coloquei ao Marco Ferreira, que eu coloco-lhe assim, que é como é que Passos Coelho vende que as medidas são permanentes se o Tribunal Constitucional já tem uma decisão e Bruxelas não pode ignorar que essa decisão existe? Porque Bruxelas quis aceitar as medidas como permanentes. Foi um jogo de enganos, mas um jogo de enganos não só do governo português, foi um jogo de enganos também de Bruxelas. Porque se as medidas não fossem decretadas como permanentes, elas não teriam o efeito que foi anunciado. Isso favoreceu o governo de Passos Coelho, mas também favoreceu Bruxelas neste jogo de enganos sobre a política de austeridade. Porquê? Porque tanto Bruxelas, com Durão Barroso, amigo político de Passos Coelho, tanto Bruxelas como Passos Coelho, diziam que a austeridade ia funcionar porque eles acreditavam numa coisa: nós vamos comprimir a economia e a economia, depois de comprimida, vai saltar. Ela não saltou. E agora tem que voltar atrás ao canhenho, à folha Excel. Eles é que têm que voltar à folha Excel e rever todas essas ideias. Não é este governo. Marco, e se Bruxelas não aceitar, digamos, a redefinição dos critérios do déficit estrutural? Essa será mais uma prova de que em Bruxelas há países grandes, países pequenos, países do Norte e países do Sul. Porque a verdade é esta: o déficit estrutural, que é a tal coisa vaga, imprecisa e teórica ou abstrata, não tem sido cumprido, por exemplo, por França e por Espanha. E não foi por isso que os respectivos orçamentos deixaram de ser... E a Itália também, é verdade. E, portanto, não foi por isso que no fim do processo, depois de... Quando se diz que Bruxelas tem sérias reservas, eu nunca vi Bruxelas ter só reservas, são sempre sérias ou profundas. E, portanto, isto é normal.
O que é que vai acontecer no fim? Portugal vai ter um orçamento aprovado, é assim que tem que ser, porque também não convém. A Bruxelas conviria que Portugal dobrasse, mas não conviria que Portugal partisse. E, portanto, Bruxelas não nos vai empurrar para fora do euro quando tem que lidar com a negociação, neste momento, com a Grã-Bretanha sobre se saem ou não saem e em que condições é que ficam se decidirem ficar. E, portanto, Bruxelas quer nos dobrar, mas não nos quer partir. Eu acho que o Governo está a fazer muito bem em fazer alguma coisa em defesa daquilo que são os interesses dos portugueses, porque não nos podemos esquecer que quer a baixa do IRS e, portanto, o começar gradualmente a retirar a sobretaxa, especialmente para os rendimentos mais baixos, é uma medida de enorme justiça social, como é a reposição de salários a quem os teve cortados. Que Passos Coelho tivesse dito aqui que gostava muito de repor tudo e tivesse dito em Bruxelas que gostava muito de continuar a cortar, isso é um problema que ele terá que explicar ao país. O Governo está a fazer aquilo com que se comprometeu e Bruxelas não pode extremar tanto a situação que volta a criar uma crise na zona euro, porque da última vez que Bruxelas geriu mal a situação, nós entramos neste ciclo em que foi a Irlanda, fomos nós, foi a Grécia, foi Chipre e não foi Espanha e Itália por muito pouco. Espanha ainda teve um resgate informal mais ou menos disfarçado e depois chegaríamos ao centro da Europa, porque isto é tudo muito bonito enquanto se passa nas periferias, mas ninguém quer ver uma França, por exemplo, com uma troika lá dentro. Isso não vai acontecer nunca. Mas com tudo isto não respondeu à minha pergunta, que é o que é que acontece